Cadê os jogadores? O pessoal tá perguntando. Cadê os jogadores? Vamos falar disso. A janela de transferências fecha amanhã, né? Para o Brasil, já fechou para a Europa. E o Vasco está se movimentando, mas não da forma que a gente achava que ia se movimentar. Apesar de eu achar que o time já é um time para brigar entre os 10, né? Na minha opinião, e acho que isso vai se concretizar aí, dependendo dos resultados aí dos próximos três partidas. Mas e aí, Edmundo, chega mais alguém, você acha? Ou você acha que está suficiente já para o Vasco, pelo menos para se manter na Série A tranquilamente? Eu acho que o fato do Vasco jogar só o Campeonato Brasileiro, e aí aquela história do copo meio cheio, meio vazio, eu sempre olho as coisas pelo lado positivo. Eu acho que o Vasco tem um time forte, competitivo, porque pouca gente vai se machucar, pouca gente vai se tomar cartão nesses jogos só de domingo a domingo, né? Especificamente um em casa, outro fora, né? O Vasco estreou fora, um fora, outro em casa. Eu acho que isso descansa mais a equipe, diminui o risco de contusões. E aí eu sou daquele. Eu sou a favor de você ou traz melhor do que os que a gente tem, ou a gente aproveita os jogadores das categorias de base. Essa é a minha opinião. A gente conversou sobre isso na segunda-feira, sobre alguns jogadores que poderia vir, o Carvajal, outro volante lá do Náutico, que eu até nem sei o nome, para te falar a verdade. Porque eu nunca vi jogar. Matheus Cocão. Coca Litrão, vai assim. Cocão. Eu torço para que esses atletas cheguem, arrebentem e sejam destaque do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas vou continuar com o mesmo pensamento. Se ele não serve num time que hoje é pior do que o Vasco, como é que ele vai servir no Vasco? Isso é só uma opinião, mas Paulo Brax diz que as contratações são criteriosas, são minuciosamente avaliadas e, por isso, a margem de acerto é muito grande. A gente já fez conta e viu que isso não é verdade. Mas, ok, a verdade é que o Vasco tem um time forte, competitivo, e eu acho que o Barbieri precisa ser só um pouco mais corajoso, porque não precisava tanto sofrimento, embora o Atlético Mineiro seja um timaço, todo mundo que vai jogar no Mineirão vai sofrer uma pressão do Atlético, mas o Atlético também, ao se expor, deu espaço para o contra-ataque, que o Vasco poderia ter aproveitado melhor se ele tivesse jogadores com essas características, se o Gabriel Peck não tivesse mais vezes próximo do Pumita Rodrigues do que do Pedro Raul, todas essas coisas que a gente já falou com exaustão. A verdade é que o resultado foi espetacular e a gente que temia, né? Estreia contra o Atlético, depois pega o Palmeiras, depois Bahia, depois Fluminense, 4 campeões estaduais, de que se as coisas não andassem bem, como aconteceu contra o Atlético, como aconteceu contra o ABC, a gente não pode esquecer isso em função do excelente resultado que o Vasco obteve no último final de semana. A gente podia estar lá numa situação de preocupação. Hoje a gente está numa situação de euforia, claro, e acho que é merecido para o torcedor do Vasco, esperando, né, o que vai acontecer no grande jogo de domingo, né, que o Vasco merecidamente conquistou o direito de jogar no Maracanã e vai levar, com certeza absoluta, um número muito expressivo de torcedores e tem tudo o Vasco para poder conquistar mais um bom resultado. Tem uma notícia que saiu agora há pouco no... Qual que é o site aqui? Deixa eu ver. No Super Vasco, falando que o Vasco oficializou uma proposta por Matheus Gonçalves, né? Você tem alguma informação disso, Fábio? Tá falando que o América não aceitou, que é o valor à vista, o Vasco quer parcelar, contratar por 2 anos. Você tem alguma informação disso, Fábio? Essa informação foi publicada pelo Lucas Pedrosa, né? O site aí do Vasco Notícias, né, que você falou, está repostando. Vasco Notícias. Isso, eles estão repostando a informação do Lucas Pedrosa, e o Vasco teria feito essa proposta porque quer ainda um atacante lá de campo, ele tem 28 anos e seria uma opção. O Carvajal foi aprovado nos exames médicos, vai ser anunciado, se não hoje, amanhã no máximo.
e é uma opção para o meio-campo, né? Um meia de 31 anos, vem com opção de compra também de 3,5 milhões de dólares. Cara, o Vasco está buscando soluções, mas não são aqueles nomes que o torcedor imaginava. Talvez tenham ficado, e imagino que sim, para a janela do meio do ano, porque lá você vai ter jogadores de fora do país que já terminaram o contrato e que você possa trazer. O Carabarral, eu conversei com alguns santistas. O Marlon Brando da Vila, por exemplo, Edmundo, falou comigo o seguinte: olha, pode agregar, mas não é isso tudo, não. Entendeu? O sobrinho da Vila também, aqueles amigos lá do João Guilherme, lá do Fox Sports, também liguei para ele. O sobrinho da Vila falou: o Vasco levou, rapaz, já foi uma surpresa quando ele veio para o Santos. Agora é outra surpresa. Então, assim, não foram informações. Aí conversei com o chefe Benedetti, que é outro santista. Falou: pô, mas que bom, obrigado, Vasco. Aí você vai olhar nas redes sociais, torcedor agradecendo ao Vasco. Ele falou assim: caramba, tomara que ele acerte aqui, mas você fica preocupado, né? Porque eu acho que assim, não era o que o torcedor esperava, mas pode ser que ele, com 31 anos, é um jogador que não vai sentir a mudança, né? Que ele consiga deslanchar. Diferentemente do Cocão. O Cocão não espera. O que o Cocão me apresentar vai ser total surpresa. O Cocão veio da Série C, reserva do Náutico, ponto. Isso aí não tem explicação. Ah, mas é um menino, 21 anos, a gente pode lapidar. 21 anos você tem em casa vários, Cauã Barros, tem Rodrigo, tudo da mesma posição, e são teus. Lapida os teus. Não precisa buscar dos outros. Ah, não, esse cara é um destaque da Série C, o moleque tá voando, eu vou lapidar. Beleza, mas não, ele é banco. Os caras que cobrem Náutico ficaram surpresos que ele não desempenhou no Náutico. Enfim, o Carabarral é uma opção, mas não vai ser o camisa 10 que o Vasco sonha para a temporada. O Vasco está no mercado. O Franco Fagundes, que é o nome nesse momento mais avançado, ele segue no Nacional, não tem tido um bom primeiro semestre, pelo que tenho lido e acompanhado das notícias que vêm lá do Uruguai. Quem acompanha o dia a dia do Nacional, eu não acompanho. Aliás, ninguém no Brasil acompanha. Mentira, se alguém disser, não, acompanho futebol uruguai, vejo todo dia. Mentira. A exceção do Eugênio Leal, esse acompanha o futebol sul-americano como um todo, mas você não tem como focar num time. E aí eu vou nos setoristas, naqueles caras que cobrem o dia a dia, né? E eles dizem que ele caiu porque recebeu propostas e o Nacional não o liberou. Então ele sentiu e não está fazendo um bom primeiro semestre. Seria ótimo, porque ele teria do lado dele o Puma Rodrigues, que jogou com ele no próprio Nacional, então já seria uma abertura de portas para ele voltar a jogar bem e mudar de país. Tem 22 anos, é um meia atacante, ele jogava com o Luizito Soares, por exemplo, no Nacional. É o nome mais avançado. Se você me perguntar dos 3 nomes do radar, né, que a gente está sempre falando, ele, Rames Rodrigues e o Matias Rojas, eu gostaria do Rojas. Acha o cara já, porra, o cara tá metendo gol pra cacete na Libertadores, mete gol de longe, de perto, dá cada porrada na bola, ataca, é da seleção paraguaia, mas ele agora viu que abriu um leque de opções e agora no meio do ano vai chover dinheiro. Você acha que lá do mundo árabe, da Emirados, da própria Arábia não vão vir camelos trazendo dinheiro pro cara? Bom, então o cara vai escolher o que é melhor para a vida dele, mas o Franco Fagundes hoje está mais avançado, mas não pode chegar agora, só a partir de 3 de julho. Provavelmente vai ser no meio do ano que a gente vai ver pelo menos um cara, um camisa 10 que seja pareça pelo menos ser acima da média. Falando ainda sobre o Carabarral, não é o Carvajal, tem gente falando, pô, lateral do Real Madrid, não, gente, não é. É o Carabarral ali, né? Não é na Gabriel Carabarral. Conversando com amigos santistas, porque eu para quem não sabe, eu morei um tempo no Guarujá, eu fiz ensino médio lá, então eu conheço bastante santista, né? Eu perguntei, né, ontem, jogando online, né, no meu fifinha ali, falei, pô, e aí, gente, vocês acham desse cara que tá chegando no Vasco aí, hein, o Gabriel, não sei o que lá? Ele falou, cara, falar pra você, ele entrou pouco, tal, não é ruim. Os caras falam, não é ruim. É que ele realmente, não sei se por que não teve tanta chance, entrou, parecia não estava com tanta vontade assim, mas dá para perceber que tem habilidade, joga bem de segundo, volante, mas realmente ficou devendo futebol no Santos. Mas não é aquele cara para ser titular, né, Edmundo? A gente não é aquele 10 que a gente está esperando, né, Edmundo? Não é. Por acaso, ontem o Terán jogou super bem, né? Era de verdade, fez gol. Também pretendido pelo Vasco, mas o valor acabou sendo muito alto. Por acaso, hoje eu conversei com um cara que é representante do
Gabriel Carvajal aqui no Rio de Janeiro. Ele veio de graça só pelo salário. E é uma aposta, não deve ser um salário altíssimo. E acho que dá uma encorpada em termos de experiência, e, enfim. Mas, de novo, eu penso que se ele não serve num time que está pior do que o Vasco, dificilmente ele vai servir no Vasco e, de alguma maneira, ele vai tirar espaço dos jovens promissores da base. Agora, seja muito bem-vindo e sorte, né? E arrebente, porque jogar no Vasco é um privilégio. O Jean tá pedindo para trazer o Daverson, cara. O Daverson, que é uma figura, né, cara? Ele jogou contra o Palmeiras lá, foi homenageado, mas ele adora fazer as peripécias dele. Vocês gostariam? Eu gostaria, Edmundo, do Daverson no Vasco? Eu acho que sim. Como jogador, ele é muito bom jogador, cara. É que ele confunde um pouco... Os personagens. Né? Campo com palco, né? E aí ele esquece um pouco de jogar e atua mais do que joga, mas ele tem qualidade, cara. Tem velocidade, cabeceia bem, chuta bem, faz gols. Mas enfim, lá no Palmeiras ele era chamado de menino maluquinho, né? Então, assim, e acho que foi por isso dos motivos que ele... Ele é vascaíno, né? Oi? Ele é Vasco. Ele é vascaíno, o Daverson. Então, eu acho que muito foi da entrevista que ele deu em algum podcast desse aí essa semana, ou pós-jogo, alguma coisa assim, que ele disse que o time que ele prefere fazer gols é no Flamengo. Né? Claro, ele foi homenageado lá pela Leila, entregaram uma camisa de agradecimento ao título da Libertadores de 2021, é isso? Isso. Sempre me perco aí nos números, mas... E aí ele deu essa declaração, ele sempre disse que é vascaíno, enfim. Cara, eu acho que entre os atacantes que o Vasco trouxe aí e o Daverson, eu gostaria de ver o Davinho com a camisa do Vasco. Cara, acho que ia ser legal, sim, ia ser bom. Ele é aquele cara que, pô, acho que a torcida do Vasco ia gostar de vê-lo em campo, de repente fazendo gol, de repente no Flamengo. Aí é um cara que gosta do Flamengo, né? A gente lembra bem disso. Cutucou o Flamengo no jogo com o Cuiabá contra o Palmeiras. Ele conseguiu cutucar depois do jogo ali de novo, né?